Pessoal, eu tenho aqui na minha residência uma mesa rústica, uma verdadeira obra de arte da natureza, que eu preciso fazer já há algum tempo. Eu venho desejando fazer um serviço de proteção maior nessa madeira, já que a minha área aqui ela é um pouco aberta e sofre o efeito da temperatura e do tempo, né? Então eu resolvi aplicar resina epóxi, dar uma camada bem superficial de resina epóxi nessa mesa para proteger mais. Então o vídeo de hoje é esse. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz e ao final vou deixar algumas dicas do que eu recomendo você fazer caso você deseje fazer um serviço como esse na sua residência, ok? Então acompanhe o vídeo aí e veja como a gente fez isso, esse serviço de proteção nessa mesa. Bom, pessoal, conforme vocês acompanharam aí no vídeo, foi esse o serviço que a gente fez nessa mesa. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre esse serviço. Bom, primeiro vou falar dessa mesa. Ela é uma madeira que a gente encontra aqui na região norte-nordeste do Brasil. É uma madeira conhecida como pequiá. Esse tampo aqui ela tem aproximadamente 5 metros de comprimento, 1 metro e 10 de largura e aproximadamente 20 centímetros de grossura. Então é um tampo de uma madeira só e eu considero ela uma obra de arte da natureza. Então eu pretendia dar essa proteção. Então o serviço que eu fiz nessa mesa foi dar uma pintura de resina. Na realidade eu não apliquei resina sobre ela toda como normalmente a gente costuma ver aí no vídeo. Eu apenas dei uma camada superficial de resina porque eu fiquei até com receio de descaracterizar a madeira, né? Eu acho bonito a madeira, ela antes era polida, era um polimento, mas a madeira com o tempo, com o tempo ela vai aparecendo algumas manchas, acho que é algum fungo dentro da madeira, e algumas manchas e vai ficando feio, Então eu resolvi aplicar resina epóxi. Bom, algumas coisas que eu aprendi, né, com essa aplicação de resina, não sou especialista em resina epóxi, mas alguma coisa que eu aprendi são as seguintes. Primeiro, eu vi na internet o pessoal aplicando com rolo de espuma, né? Eu não gostei do serviço, tanto que eu apliquei a resina com rolo
e depois eu tive que tirar praticamente toda porque ela ficou cheia de bolhas, né? A espuma sumiu bastante bolhas. Então, uma das coisas que se eu for fazer de novo, eu não faria era usar rolo, e sim pincel, tá? Então a primeira dica que eu deixo para vocês é use o pincel de 2 polegadas é uma boa. Uma outra dica muito interessante que eu também apanhei, esse serviço demorou aproximadamente uma semana. Eu pensava em fazer em 1 dia, 2 dias, demorei mais de uma semana. Por quê? A resina, quando você vai aplicar com pincel, eu recomendo que você prepare a resina, como ela é bicomponente, bem pouco, tá? Você vai fazendo aos pouquinhos e aplicando, porque se você fizer toda a resina necessária, quando você estiver pintando com pincel, ao final a resina vai ficar dura, vai endurecer, você sente que ela esquenta e aí fica toda tipo aquele efeito casca de laranja. Aconteceu comigo. Eu comecei a aplicar desse lado aqui, quando eu cheguei do outro lado, a resina já estava muito dura, o pincel pesado e eu tive que tirar tudo de novo, né? Então a segunda dica, use o pincel, mas faça quantidade poucas. Eu fiz em torno de 60 mililitros, né, de resina de vez. Apliquei 3 potinhos de 60 mililitros. Tá? A outra dica que eu posso deixar para vocês é o seguinte: a madeira, por ela, eu não sei se acontece só com essa madeira, né? Mas ela é uma madeira muito esponjosa. Então o que acontece? Sempre ela vai fazer bolha, mesmo usando o secador, o soprador térmico, né? Ela vai fazer bolha. Então, para ficar num estado como ficou aqui, você aplica o pincel, puxando bastante o pincel, tá? Para que ele fique bem liso, não é só superficial, você puxa bastante a resina e depois de secar, que no dia seguinte, né, 24 horas, eu lixei, fiz um processo de lixa, partindo da 180, aí depois 220, 360, 400 e até a 600, e depois lixei tudinho, apliquei outra camada. Então, essa dica, e aí eu acho que ficou bom. Você percebe que no dia seguinte os poros já são bem fechados, né? E a resina corre até mais com facilidade. Eu acredito que nesse ponto que está a mesa aqui, era a hora de você aplicar uma camada mais, para que ela fique mais vitrificada. Mas eu não achei que fica muito artificial, né, porque ela é um brilho muito intenso, fica como um vidro. E assim eu gostei, fiquei bastante satisfeito com esse serviço. Apliquei nos bancos também, né, só no tampo. Nos pés da mesa e no banco eu apliquei o verniz marítimo de alto brilho, né? E também fiquei satisfeito. E numa console que eu tenho aqui do lado, eu vou depois virar a câmera e mostrar para vocês, eu também fiz o mesmo processo, apliquei a resina e também ficou muito bonito. Então foi esse o serviço, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um zoom aí, dar uma panorâmica da mesa, né? Mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, isso é muito importante para ajudar a gente, o canal a crescer. E a Páscoa está chegando aí, já desejo a todos uma feliz Páscoa e vai vir também mais um enfeitezinho de Páscoa aí que a gente está fazendo para ornamentar essa belezura dessa mesa, ok? Muito obrigado desde já e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, terminei não falando sobre esses remendos que eu fiz, que aqui a madeira ela tinha uma rachadura, né? E eu percebi que ela estava aumentando, então eu fiz um enxerto, né, com a própria madeira, peguei um pedaço dessa madeira de um outro tampo e fiz esse enxerto aqui. E por baixo também da mesa eu coloquei um vergalhão de ferro, né,
por baixo aqui, para que ela não abra, né? Não fique abrindo. Então eu esqueci de falar sobre isso e também de mostrar o vídeo, né? Porque eu não gravei o vídeo fazendo isso. Aqui estão os bancos, né? E a mesa ficou, essa camada ficou superficial, mas ficou boa, achei interessante. A console que eu falei para vocês, também essa console foi eu que fiz os pés, né? E comprei um outro tampo, dessa mesma madeira. Também ficou muito bom, né? Um outro detalhe que eu também não terminei não falando é que esse tampo aqui, por exemplo, ele era polido com carnaúba, com cera carnaúba, né? Eu não tirei a cera carnaúba, apenas lixei com a lixa 400, né? Ele já estava bastante liso e apliquei a resina por cima, aceitou sem problemas, então achei que ficou bom. Para quem pretende também passar resina sobre um tampo já com polimento de cera, né? Carnaúba, eu acho que funciona também, ok? Bom, então foi esse o serviço, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.